Bem-vindos ao Fé em Estoicismo Selvagem. Hoje mergulhamos em uma história que ecoa nas profundezas da alma. Nadar contra a corrente. Fé é continuar, mesmo quando tudo empurra para trás. Prepare-se para uma jornada que transforma fraqueza em força selvagem. As ondas do mar Mediterrâneo rugiam como feras enfurecidas, chicoteando o casco frágil do navio. Jonas, o profeta relutante, agarrava-se à amurada, o sal ardendo em seus olhos, o vento uivando em seus ouvidos como um julgamento divino. Seus dedos escorregavam na madeira úmida e o pânico subia como bile em sua garganta. "Por que eu? Por que agora?" murmurava para si mesmo, enquanto os marinheiros aterrorizados lançavam olhares acusadores em sua direção. O céu negro cuspia raios e o mar engolia tudo. Esperanças, planos, a ilusão de controle. No meio do caos, algo surgiu das profundezas. Uma sombra colossal, escamas reluzindo como armadura sob a espuma. Um grande peixe, olhos fixos e inabaláveis, cortando as águas turbulentas contra a correnteza impiedosa. Jonas sentiu um calafrio. Era como se o animal o observasse, um símbolo vivo de resistência selvagem. Os marinheiros o ergueram e, com um grito rouco, o jogaram ao abismo. A água gelada o envolveu e, enquanto afundava, uma pergunta queimava em sua mente. O que me levou a isso? Como um homem de fé acaba aqui, lutando contra as forças que o arrastam para o fundo? Você já se sentiu assim? Afogado em crises que parecem impossíveis de superar, onde cada escolha empurra você para trás? Fique comigo. Essa história não é só sobre Jonas. É sobre você e o peixe que nada contra a corrente, ensinando que a fé verdadeira é perseverar quando o mundo inteiro conspira contra. Vamos voltar no tempo, antes da tempestade, para o mundo ordinário de Jonas. Ele era um homem comum em uma terra antiga. Nínive, ao longe, como uma ameaça sombria no horizonte. Jonas vivia em Jope, uma cidade portuária onde o cheiro de peixe fresco misturava-se ao suor dos mercadores. Seus dias eram rotineiros, orações matinais no templo, conversas com vizinhos sobre colheitas e reis distantes. Mas, por dentro, Jonas carregava crenças limitantes, um medo profundo de falhar, um orgulho que o fazia questionar a justiça de Deus. Por que eu deveria me importar com inimigos? Pensava ele, alimentando vícios como a dúvida e a fuga. Ele via a vida como um rio calmo, controlável, onde ele decidia o curso. Então veio o desafio externo, a voz de Deus, clara como um trovão interno. Levante-se, vá a Nínive e pregue contra sua maldade. Nínive, a cidade cruel, lar de assírios que massacravam seu povo. Jonas sentiu o pavor subir. Era como ser lançado em uma correnteza selvagem, forçado a nadar contra o fluxo da segurança. Ele resistiu, comprando uma passagem para Tarsis, o oposto de seu destino. "Eu controlo minha vida", murmurava, ignorando o eco estoico em sua alma. O que está sob nosso controle é apenas nossa resposta, não o destino. Paralelo sutil com a natureza. Naqueles mesmos mares, o salmão, o peixe selvagem, nasce em rios doces, migra para o oceano salgado e então, contra todas as odes, nada rio acima contra correntes furiosas, saltando cachoeiras impossíveis para desovar e completar seu ciclo. Ele não luta contra a natureza, ele vive de acordo com ela, aceitando o amor fati, o amor ao destino. Jonas, fugindo, ainda não entendia isso. Mas o peixe, em sua jornada instintiva, era um espelho da resiliência que ele precisaria. O cenário se tornava vívido, o sol poente tingindo as velas do navio de laranja, o balanço das ondas como um berço traiçoeiro. Jonas se perguntava: e se eu ignorar o chamado? O que pode dar errado? Ah, se ele soubesse. O chamado de Deus não era sutil. Era uma ordem que ecoava nos ossos de Jonas. Mas a resistência veio rápida como uma muralha de orgulho. "Eu não vou a Nínive", pensou ele, o coração acelerado no convés do navio. Medo o paralisava. Medo de rejeição,
de violência, de falhar perante um Deus que parecia exigir o impossível. Dúvida o consumia. E se isso for um erro? E se eu não for forte o suficiente? Seu orgulho sussurrava. Eu decido meu caminho. Aqui, o primeiro princípio estoico surgiu naturalmente, a dicotomia do controle. Jonas percebeu, em um lampejo, que não controlava o mar ou o vento, mas podia controlar sua atitude. Ainda assim, resistiu, dormindo no porão enquanto a tempestade crescia. Os marinheiros o acordaram e ele confessou: "É por minha causa, lancem-me ao mar." Era o início da rendição, não a fraqueza, mas a aceitação de que algumas correntes devem ser enfrentadas, não evitadas. As provações vieram como ondas implacáveis. Primeiro, o afogamento. Engolido pelo mar, Jonas lutou contra a água que o arrastava para o fundo, braços queimando, pulmões implorando por ar. Erro, sua fuga inicial causara o caos, e agora marinheiros inocentes pagavam o preço. Em um momento de fraqueza, ele pensou em desistir, deixar as correntes vencerem. Então, o grande peixe o engoliu, não como punição, mas como refúgio sombrio. No ventre escuro, úmido e fedorento, Jonas enfrentou o segundo desafio, a solidão absoluta. Dias se arrastavam, o balanço do peixe como um túmulo vivo, tentação de desistir. Deus me abandonou. Mas, em uma oração sussurrada, uma memória surgiu, o versículo de Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Era como um conselho de um mentor invisível, transformando o sofrimento em lição. O terceiro desafio: emergir e ir a Nínive. Vomitado na praia, Jonas cambaleou, corpo fraco, mas espírito testado. O peixe reapareceu como metáfora, nadando contra a corrente para salvá-lo, simbolizando viver de acordo com a natureza divina. Outro versículo veio em revelação solitária, Romanos 5, 3, 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Jonas errou ao duvidar, mas aprendeu. Perseverança não é ausência de dor, mas virtude em ação. No momento mais sombrio no ventre do peixe, Jonas tocou o fundo. Escuridão total. O cheiro de decomposição. O memento mori ecoando. Eu poderia morrer aqui. Revelação profunda. Sua vida não era dele. Era parte de algo maior. Fé e razão se conectaram. Amor, fati, aceitar o destino como um estoico, unido à fé em um Deus que guia. Eu não controlo o mar, mas controlo minha escolha de nadar contra ele, pensou. Senhor, eu vou. Use-me. Era o virar da maré, de fugitivo a mensageiro. O clímax veio em Nínive, uma cidade de torres imponentes e ruas cheias de vícios. Jonas, agora transformado, enfrentou o confronto final. Pregar a uma multidão hostil. Internamente lutava contra o orgulho remanescente. Externamente, contra a rejeição. Aplicando princípios, dicotomia do controle. Focou no que podia mudar, sua mensagem. Amor, fatio, fez aceitar o risco. Virtude como bem supremo guiou sua coragem. No centro da praça, voz rouca mas firme, ele proclamou: 40 dias, e Nínive será destruída. A multidão zombou, pedras voaram, mas Jonas persistiu. Temperança controlando sua raiva, justiça em sua verdade, sabedoria em suas palavras. Momento emocional. Uma criança o fitou, olhos cheios de medo, e Jonas sentiu o peso. E se eu falhar? Mas o simbolismo do peixe se revelou. Como o salmão que nada contra correntes impossíveis para dar vida nova, Jonas perseverou, sua fé o impulsionando. Surpreendentemente, Nínive se arrependeu, do rei aos mendigos, jejuando em cinzas. Jonas, no alto de uma colina, questionou Deus: por que salvá-los?
Deus respondeu com uma lição final. Via uma planta que cresceu e murchou, ensinando memento mori e compaixão. Hebreus 12:1-2 surgiu em sua mente. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. O novo Jonas emergiu. Não mais fugitivo, mas guerreiro estoico de fé, nadando contra correntes com virtude selvagem. Assim como Jonas, você também enfrenta correntes que empurram para trás. Um emprego perdido, uma relação quebrada, uma dúvida que afoga sua alma. Mas veja, sua jornada pode ser transformada. 3 lições práticas dessa história. Lição estoica, a dicotomia do controle. Foque no que depende de você. Jonas aprendeu a aceitar o destino, amor fati, e agir com virtude. Hoje, identifique uma tempestade em sua vida. O que você controla? Responda com coragem, não reação. Lição bíblica. Provações produzem perseverança, como em Tiago, Ineiducundo 2:24 e Romanos 5:3-5. Jonas orou no ventre do peixe, e isso o moldou. Aplique. Em sua próxima provação, ore um versículo. Veja como ele constrói caráter e esperança. Lição do animal. O peixe, salmão, nada contra a corrente, vivendo de acordo com a natureza. Seja como ele, persevere instintivamente, saltando obstáculos para renascer. Na vida real, escolha uma meta diária, como meditar 10 minutos contra o estresse e nade contra a preguiça. O que você está fugindo? Qual corrente o empurra para trás? Como sua fé pode te impulsionar? Imagine o peixe, escamas reluzindo como estrelas submersas, cortando rios furiosos com graça selvagem. Ele não luta contra a corrente, ele a transcende, um poema vivo de resiliência, ecoando a sabedoria estoica e a fé eterna. Assim é a jornada. Nadar contra o que nos arrasta, abraçando o amor fati, lembrando que a virtude é o farol na escuridão. Síntese. Fé é continuar, mesmo quando tudo empurra para trás, uma dança entre razão estoica e graça divina, transformando provações em triunfo. Chamado à ação. Essa semana, escolha uma área onde você será como o peixe, talvez no trabalho, resistindo à fadiga, ou na família, perdoando contra o orgulho. Nade contra a corrente um passo de cada vez. Junte-se a esta jornada de transformação. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente abaixo sua corrente atual. Vamos crescer juntos. Que o Deus da perseverança te guie, como guiou Jonas, e que sua fé selvagem te leve a águas profundas de paz